Olá, graça e paz a todos vocês. Quero trazer uma reflexão da palavra de Deus nesse dia e se encontra no segundo livro de Reis, capítulo número 6, a partir do versículo 12. Diz o seguinte: um dos seus servos ponderou: ó rei meu senhor, não é isso que passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto diz no secreto nos teus aposentos. Diante do que o rei determinou, e de ver de onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. O rei mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Deus, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Queridos, o contexto aqui: o rei da Síria, ele fazia planos para invadir as terras de Israel, ele fazia planos para destruir Israel. E ele então, no seu secreto, junto com seus conselheiros, eles combinavam o plano. Mas Deus compartilhava com Eliseu todo o plano do inimigo. É importante nós estarmos, queridos, em comunhão com Deus constante. Amós 3,7 fala que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os teus segredos aos teus servos, os profetas. E Deus revelava para Eliseu o que o inimigo estava tramando. Ora, Eliseu então procurava o rei de Israel e passava para o rei de Israel tudo que estava sendo tramado. E o rei de Israel então não era pego de surpresa. Ele se preparava para o ataque da Síria e conseguiam sair vencedores. O rei da Síria ficou desesperado. Ele disse: alguém está traindo, os meus conselheiros têm que ter alguém que esteja nos traindo. Mas um diz: ó rei, não é assim não. Tudo que o senhor combina aqui conosco em secreto. Existe um homem lá em Israel chamado Eliseu, ele é um profeta, e Deus revela tudo o que o senhor fala aqui para o profeta Eliseu. E por isso não está dando certo os teus planos. Eu quero te dizer, queridos, que Deus frustra os planos do inimigo. Quando ele encontra na terra homens e mulheres cujo coração é alinhado com o coração de Deus, Deus usa esses homens, seus profetas, para desfazer todos os planos do inimigo. Pois bem, a Bíblia diz que o rei então ficou furioso e ele manda um grande exército, mas não é um exército qualquer não, um exército numeroso para Dotã, onde estava o profeta Eliseu, com a seguinte ordem: vão lá e apanhem este homem. Eliseu estava com um amigo, com um moço, com um companheiro, com um servo, com um discípulo dele. E a Bíblia diz que no outro dia pela manhã, quando a cidade já estava toda cercada pelo inimigo, o moço saiu para o lado de fora e ele contempla, assustado, diante de um cenário terrível, onde aquela cidade estava cercada por inimigos e o que parecia não ter mais jeito, parecia não ter mais solução. Então esse homem chega até Eliseu e diz o seguinte: ai, meu senhor, no versículo 15, o que haveremos de fazer? Queridos, essa situação que nós estamos vivendo hoje talvez tenha deixado muitas pessoas perguntando: o que nós iremos fazer diante não só desse coronavírus, mas diante de tantas calamidades, tantos problemas que nós temos enfrentando? O discípulo de Eliseu fala: Senhor, o que nós vamos fazer diante desse problema? O profeta, no versículo 16, começa assim: o profeta acalmou-o, dizendo. Queridos, nós como homens e mulheres de Deus, nós não estamos aqui desmerecendo o poder do inimigo e desse Covid, mas nós precisamos ser boca de Deus para acalmar o povo. Eu quero te dizer nesse momento que Deus é maior do que todas as adversidades que nós enfrentamos. Mesmo passando por esse momento tenebroso, nós podemos desfrutar da paz que há em Jesus Cristo. O profeta olha para aquele jovem e vê aquele jovem temeroso, abatido, apático, com o coração talvez até um pouco incrédulo. Mas o profeta, no versículo 16, acalma, dizendo: não tenhas medo.
Sejamos boca de Deus nesses dias para falar para as pessoas, para os seus familiares que ainda não conhecem a Deus, para os seus amigos que ainda não conhecem a Deus. Não tenham medo. Aqueles que estão em Deus estão seguros. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege. Que possamos transmitir esta palavra para as pessoas. O profeta diz: não tenha medo. Aí ele responde: porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. O discípulo devia ter pensado assim: eu acho que o profeta Eliseu não está muito bem não. Profeta, o Senhor viu a quantidade do exército de homens e cavalos que estão cercando a gente? Nós estamos em desvantagem, profeta. É o que muitas vezes o diabo quer que você e eu pensamos, que estamos em desvantagem. Porém, eu tenho uma boa nova para você hoje. Ninguém que serve a Deus está em desvantagem em momento algum. O profeta, ele não só estava vendo a guerra no âmbito natural, físico. O que eu e você muitas vezes, irmãos, podemos estar é vendo a guerra apenas no âmbito físico e natural. Mas a guerra tem o outro lado, que é o lado espiritual. E no lado espiritual, nós temos um grande exército de anjos dos céus, do Senhor nosso Deus, a nosso favor. O profeta, então, versículo 17, ele ora dizendo: Deus, abre os olhos desse moço a fim de que consiga ver. O profeta não estava ali apenas diante de algo que o homem estava vendo fisicamente. O profeta estava preocupado porque o moço dele não estava conseguindo ver o espiritual. Talvez é o que se está passando com muitas pessoas hoje. Elas estão vendo apenas o físico, o caos, e é verdade, isso existe, né? Um vírus, uma situação econômica indo para o colapso, né? Mas Deus não vai permitir isso em nome de Jesus. E é o que está acontecendo com aquele jovem, e talvez muitos de nós olhando apenas para a situação física. E o profeta fala assim: Deus, abra os olhos para que ele possa ver. Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer abrir os seus olhos para que você possa ver que Deus não perde guerras e nem batalhas. Ele está conosco em nome de Jesus. E ele diz o seguinte: Senhor, faça com que esse moço possa enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno deles. O que eu quero te dizer nesse dia, em nome de Jesus Cristo, ao seu redor existem cavalos de fogo, existem anjos guerreiros que lutam a seu favor e a meu favor. O homem não conseguiu ver aquilo ali, o que Eliseu estava vendo. Quando nós, homens e mulheres de Deus, estamos como Eliseu, alinhados aos propósitos de Deus, nós não vamos temer mal algum. Ainda que sintamos o poder das trevas próximo de nós, como Eliseu sabia que o poder do inimigo estava ali. Mas Eliseu tinha uma confiança tão grande em Deus, porque ele estava alinhado com Deus. Eliseu confiava em Deus. E o que ele estava vendo? Ele orou para que Deus abrisse os olhos daquele homem que não conseguia ver, que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É isso que o profeta diz aqui, entendeu? Versículo 18, né? Rogo que filhas desses homens de cegueira, e naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados ficassem completamente cegos. Aqui Eliseu, então, ele usa uma palavra, quando ele entende que mais ou maior é aquele que está conosco, diante daqueles inimigos, Eliseu dá uma palavra de sentença: Deus fira esses homens com cegueira. Você e eu hoje somos boca de Deus para ferir esse mal, para ferir aquilo que está afligindo o povo, em nome de Jesus Cristo. Deus nos levantou como profeta, não só do Brasil, mas das nações. Deus nos colocou como boca dele nesta terra. E um profeta precisa entender que mesmo diante de um caos, de uma calamidade, a palavra de Deus prevalece para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Seja profeta de Deus. Ore para que Deus abra os olhos daquelas pessoas que não estão vendo o agir de Deus, o mover de Deus. Tudo isso que está acontecendo não significa que Deus não está agindo. Pelo contrário, Deus está operando. E esse caos passará, porque homens e mulheres de Deus, como profetas desta geração, estão profetizando que Deus é maior do que tudo isso que está acontecendo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Sejamos como Eliseu nessa geração, portadores da palavra de Deus, e que nós possamos, em nome de Jesus, orar para que Deus abra os olhos dessa geração que serve a Deus, para que entenda o espiritual e que Deus está no controle. Shalom, Deus abençoe a todos, fiquem na paz.